Oi, pessoal. Olá para o mundo da internet. Eu queria comentar algumas coisas que eu tenho passado e vivido e que eu tenho refletido. Foi uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás sobre o cristão e, vamos dizer, a mãe atípica e o cristianismo, né? O cristão e, e o atípico, né? E eu não achei, assim, quase nada a esse respeito. E eu confesso que eu só queria conversar. Eu tô aqui com vocês na minha cozinha, tomando meu café. Eu sou Ana Flávia, eu tenho 2 filhos. E o objetivo não é mostrar as crianças, né? Mas focar mais na família, nas mães, nos pais. E conversar com vocês um pouco, porque eu tenho buscado, né? Eu estou na luta pelo diagnóstico do meu filho. Estou no aguardo, né? De ele começar a estudar, porque infelizmente só o meu depoimento não vale. Eu preciso de uma outra pessoa confirmando aquilo que eu tenho dito, né? Isso é uma coisa que infelizmente a maioria deve passar, né? No meu caso é um pouco mais complicado, porque o meu filho ele é desenvolvido na fala. Então é aquele famoso, nossa, mas ele não parece, ele não tem cara, né? Então é um pouco mais demorado. Ele tem 4 anos e eu estou assim, ele tá em avaliação, né? Em espera, já passei por 2 neuropediatras e agora ele tá em espera para avaliando, né? Autismo e TOD, né? O transtorno positivo dominante. E eu sei que tem sido dias desafiadores, é a palavra. E eu não tô aqui para enfeitar, para florear, para romantizar nada. A vida real é o mundo real. Cabelo embolado, olheiras, minha canequinha de café porque eu botei o bebê para dormir e vim dar uma pausa. Tô aqui na minha cozinha, tenho louça na pia, tenho coisa para fazer, mas eu precisava compartilhar um pouquinho com vocês, porque eu acredito que do jeito que eu tô passando, existem muitas mães também e pais também, mas no meu caso eu posso falar como mãe, né? E quem passa mais tempo com as crianças costuma ser a mãe, né? Apesar de algumas exceções, né? Mas vamos dizer os pais no geral, né? Com certeza tem passado as mesmas lutas, né? O meu filho, ele sempre teve dificuldade de dormir, facilidade para acordar. Ele é muito ativo, elétrico, ele é pilhado. Às vezes eu brinco que ele é o ligeirinho. E de uns tempos pra cá, por volta dos 2 anos, o que acontecia com ele assim, foi piorando, ficando mais intenso, né? Intensa é a palavra. Hoje mesmo, ele não tinha nem levantado da cama e a gente já estava numa choradeira. Ele já estava, né? Em uma choradeira por uma coisa simples, boba, mas que pra ele parece que o mundo acaba, né? E é assim o dia inteiro, o dia inteiro. E hoje foi desde a hora que acordou até. Bom, hoje ele não tirou o cochilo dele da tarde, né? Porque ele acordou de madrugada, então ele acorda mais tarde de manhã. E aí, quando é na hora do cochilo da tarde, ele não dorme porque ele acordou em horários diferentes. Então, aí ele fica nervoso e assim a gente vai até a noite, né? E o pai dele pegou ele para dar uma volta, né, no nosso pro lado ali da roça, vamos dizer assim, que ele gosta, para passar um tempo com ele e distrair um pouco ele, né? Às vezes isso ajuda, às vezes não ajuda em nada, porque apesar dele gostar, ele o fato dele sair deixa ele muito mais agitado, né? Então, esse vídeo aqui é um bate-papo, tá, pessoal? É para ser simples mesmo. Eu espero que vocês consigam me ouvir bem.
Eu não quero fazer nada de luxo. Eu quero, assim, troca de ideias com outras famílias que estão passando pela mesma coisa. E se eu tiver que parar, é porque o bebê acordou e eu tive que ir buscar ele. Mas se tiver um corte aí, vocês já sabem, né? 2 crianças. Eu queria compartilhar com vocês coisas que eu ouvi e que eu vi. Eu fiz esse canal na época pensando na minha irmã, que ela tem um filho autista. Na verdade são 2, ela também tá na busca do diagnóstico da caçulinha dela, né? E eu fiz pensando nela, pensei, pode ser um blog, uma agenda para você, né? Não é uma agenda, um diário, né? E eu fiz pensando nela, e eu não sabia que por fim seria eu usando, né? Por alguns comportamentos do meu esposo, eu sempre ficava de olho no meu filho. Só que, assim, por ele estar desenvolvendo a fala, eu fui ficando mais tranquila, né? Andou. Então eu meio que deixei, esqueci. Mas quando chegou perto dos 2 anos, que as coisas foram se intensificando, um dia eu tava botando ele para dormir e conversando com ele, e tava uma luta para ele dormir, ele tava na fase do desmame, foi assim, traumatizante, né, para mim, pro meu esposo. E eu tava colocando ele para dormir e eu briguei com ele, você deita na cama, fica, porque ele sempre entendeu bem, mas nessa fase de dormir sozinho e tal, e eu lembro que ele me olhou com uma carinha assim, tipo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E eu peguei ele e abracei, e toda aquela explosão que ele tava tendo, de choro, de grito, de uma birra bem assim, bem séria, aquilo passou na hora. Ele me abraçou, apertou, ele me apertou, eu abracei ele forte, e aquilo tudo passou. E aí ele logo após deitou e ficou, e eu fiquei ali do lado dele e ele dormiu. Então foi nesse dia que me deu aquele estalo, que voltou tudo, que eu pensei, poxa, eu posso estar negligenciando algumas áreas porque eu achei que estava tudo bem, né? E de lá pra cá tem sido uma grande, assim, uma grande luta. E nesse processo o Senhor nos deu mais um filho. Então algumas pessoas pensam, não é porque chegou o irmãozinho, mas não foi. Foi antes mesmo da gestação, né? Antes da chegada do irmãozinho, as coisas já estavam agravando, né? O fato de eu ter desmamado ele já estava chegando perto dos 2 anos, mas o fato de eu ter desmamado foi porque ele não estava dormindo, ele só queria ficar comigo. E eu não estava dormindo, eu não estava tendo um dia, uma noite de sono, né? Desde que ele nasceu, sempre foi assim. E até hoje, ele acorda de madrugada. Inclusive, foi um dos fatos de ter que ter passado medicamento para ele, porque ele não estava dormindo, ele estava acordando todo santo dia de madrugada. E querendo ficar acordado, queria sair da cama, e tinha dia que era choro, entendeu? Quem tem criança aí com distúrbios de sono sabe o que é isso, né? E as coisas foram se agravando. Mas o meu ponto aqui é o quê? É uma criança atípica, vamos dizer assim, uma família atípica, ou com qualquer que seja, deficiências, ah, doença, né? Qualquer coisa que seja. E o cristão, e o meio, e a igreja, vamos dizer assim, não vou dizer igreja, né? Que a igreja é de Cristo, mas vamos dizer as comunidades cristãs em que a pessoa está inserida. Infelizmente a gente tem um tabu muito grande no meio dos cristãos. Porque a pessoa, se ela tá doente do coração, ela procura um cardiologista, se ela tá com um problema nos ossos, ela vai num fisioterapeuta, mas quando se trata da mente, tem esse tabu muito grande, infelizmente, no meio cristão. E se tratando de depressão ou qualquer outra síndrome, né? Tudo as pessoas põem na conta do diabo, vamos dizer assim. Eu não tô aqui para tacar pedra na igreja de Cristo de maneira nenhuma. A igreja do Senhor é santa e pura, e eu amo e eu faço parte do corpo de Cristo. Eu tô aqui para compartilhar experiências e para falar com pessoas que estão passando
a mesma coisa, ou que podem passar, ou que podem ajudar quem está passando alguma coisa parecida. Então, o que eu quero dizer, tem sim, graças a Deus o Senhor está abrindo a mente de muitos irmãos, pastores, líderes, que têm visto isso, essa dificuldade, e têm procurado ajudar as suas ovelhas, né? Nessa questão, em todas as questões de deficiências, doenças, todas as dificuldades no geral, né? Até nas dificuldades da alma. Muitos irmãos estão abrindo os olhos, o Senhor tem aberto, mas o que a gente vê é que na maioria não é assim, não é simples assim. Tudo é endemonizado e, infelizmente, às vezes é jogado um peso sobre a família, sobre a mãe, sobre o pai, né? Mas com quem fica mais com a criança, quem passa mais tempo. Se for a mãe, é a mãe, se for o pai, é o pai, se for a avó, o vô, seja quem for que cuide da criança. Normalmente esse peso é jogado em cima da pessoa, como você não está orando o suficiente, você tem que orar, você tem que fazer isso. Não, você tem que levar para a igreja porque ele vai acostumar. Você tem, entendeu? Assim, é um você tem de quem tá de fora. É muito grande, isso no geral. E como eu tô aqui para falar como cristã e a comunidade que eu estou, assim, inserida, né? O meio que eu tô inserida é esse. Eu tô aqui para falar com outras mães, porque eu não vi muitas pessoas falando. Então eu quero trocar experiências com vocês. Eu vejo que é jogado um peso muito grande e todo mundo sabe o que tem que ser feito, vamos dizer assim. Todo mundo sabe como você tem que criar melhor o seu filho. Todo mundo sabe o que você tem que fazer. Só que as pessoas se esquecem que cada ser humano é único. O que funciona na casa de um não funciona em outra casa. O que funciona para uns filhos de um não funciona para filhos de outros. Então as pessoas, assim, acham que é como a receita do bolo, né? Aquele ditado. Você faça assim, assim, assim que vai dar certo. Eu fui muito confrontada nisso na minha maternidade. Porque eu sou um pouco perfeccionista. Eu pensava, não, se eu der amor, se eu der a correção no momento certo, e der muito amor e orientar, eu não vou passar por isso. Eu não vou ter um filho fazendo birra, pirraça, eu não vou ter. E quando começaram essas crises de birra por coisas assim que eu não entendia, eu fui muito confrontada nisso. O Senhor tem trabalhado, eu não vou falar que eu tô pronta, preparada, eu tô longe disso. Cada dia é um desafio, eu tô aprendendo a cada dia. O Senhor tem me testado a minha resistência, a minha paciência, a minha temperança, todo o fruto do Espírito. Agora, mais do que nunca, eu tenho pedido a Deus, porque o ser humaninho que eu mais amo no mundo é que eu tenho que demonstrar isso. Não só porque ele merece, mas porque eu quero ser o exemplo de número um de pessoa, de mulher de Deus na vida dele. Até para quando ele for procurar uma mulher para ter a família dele, se o Senhor não tiver voltado até lá, né? Porque sabemos que está bem perto. Eu quero ser um referencial de mulher de Deus na vida dos meus filhos. De pessoa que... Eu não quero ser uma pessoa que fala do cristianismo e não vive, que é o que tem afastado essa geração nova, a maioria por isso, né? Por muitos que se dizem crentes, com uma oratória, um discurso diferente da vida. Eu jamais quero isso. Eu tenho muito temor do Senhor com os filhos que Ele me deu e eu sei que eu vou apresentar eles... apresentar as minhas atitudes, as minhas falas, as minhas palavras diante do Senhor um dia. O Senhor vai me perguntar, e os filhos que eu te dei? Então eu tenho muito temor sobre isso. Então eu quero ser um exemplo na vida dele. E são muitas coisas que passam na cabeça da gente, né? Então eu fui muito confrontada nisso, na minha maternidade, por ser uma pessoa perfeccionista. E ver que as coisas não são exatamente como se planeja ou como se fala. Nem tudo é
é receita de bolo, é faça isso que vai dar isso. Principalmente na questão de crianças atípicas. Não é mesmo, e cada um é único. Então, eu queria dizer para você, mãe, pai que está aí, passando pelos mesmos desafios de privação de sono, da criança que não dorme, você não consegue sair, você não tem vida social, vamos dizer assim. Não dá para ir na casa das pessoas, não dá para receber as pessoas na sua casa. Não generalizem o que eu estou dizendo, porque cada caso é um caso, como eu já disse. A gente consegue sim sair, mas é um desafio tão grande e às vezes o prejuízo é maior, então determinadas horas e momentos não dá para ir. Quando a criança já está com sono, quando a criança já está cansada, quando a criança está com fome, tudo para uma família, para uma criança atípica, né? A gente já tem dificuldade de controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos. E uma criança atípica, então, para eles é tudo como se fosse o dobro ou o triplo, né? Parece que eles sentem tudo mais intenso. Intensidade é a palavra que eu tenho vivido os últimos dias. Tudo é mais intenso. E às vezes não vale a pena. Às vezes vale a pena você deitar a criança e deixar ela ver um vídeo que ela gosta, porque assim ele se acalma. E aí você sabe que vai conseguir, pelo menos, iniciar o processo da noite, do sono dele bem. Às vezes, como disse, eu não tô aqui para mostrar o meu filho, porque já existem canais muito bons que nos orientam com coisas, com atitudes, com coisas que as crianças fazem, que ajuda a nos abrir nossos olhos para a gente guiar eles, né? Mas o objetivo meu é os pais, a família, né? Então eu quero dizer para você, você não tá sozinho, existem outras pessoas passando as mesmas coisas. Existem pessoas ouvindo a hora que Deus cura, porque como se fosse uma doença, não é uma doença, né? A gente tem dificuldade de aceitar, vamos dizer assim, né? A gente tem um processo para aceitar o que está acontecendo. E aí, quando a gente começa a aceitar, aí vem alguém e diz que não aceitar a condição da criança tá passando a dificuldade, mas aceitar o tempo que você está vivendo. A gente deve sempre, e é o que tem me sustentado, orar e pedir ao Senhor ajuda para a criança e para as dificuldades que ele enfrenta. Nunca deixe de orar pelos seus filhos, é o ponto número 1 que tem sustentado e que sustenta as mães, as famílias atípicas. A oração. O Senhor sustenta, o Senhor acalma, o Senhor ajuda, sim. O Senhor ajuda quando precisa ir ao médico, o Senhor ajuda quando estamos em momentos de crise. O Senhor dá canções. Quantas vezes são canções, são louvores a Deus que acalmam o ambiente dentro de casa no momento de crise. O Senhor ajuda, nunca deixe de orar. A oração é a ferramenta número 1. E no meu caso também, no caso de muitas outras famílias que são desprovidos de condição ampla financeira, vamos dizer assim, vamos falar de dinheiro, de condição de plano de saúde que não tem, é o Senhor que dá estratégia, tá bom? Nunca deixe de orar, que seja a sua ferramenta número 1. Sempre você impõe as mãos na cabeça dos seus filhos, sendo eles neurotípicos ou atípicos, sempre ore. O Senhor dá estratégia, o Senhor dá escape, o Senhor dá soluções alternativas, tá? A terapia, que às vezes tem que ser paga, o Senhor dá estratégia para a mãe, para o pai, para fazer atividades com os filhos. Nunca deixe de orar, é a ferramenta número 1. Mas tenha o seu coração em paz, tenha seu coração em paz de que Deus tem te guiado e Deus tem te conduzido. Então, procure estar com a sua vida no centro da vontade de Deus, porque vão vir palavras para você como se você não estivesse orando o suficiente, como se você não estivesse fazendo o suficiente, como se a condição do seu filho de alguma forma fosse culpa sua. As crises do seu filho como se de alguma forma fossem culpa sua, como se você estivesse fazendo alguma coisa errada. Na maioria dos casos, a gente vai ouvir de pessoas próximas, de pessoas de fora, de pessoas da igreja,
Isso em qualquer circunstância. E nessa de uma criança com autismo ou com qualquer outra coisa, no meu caso aqui eu tô falando que eu tô em busca do autismo, eu já ouvi, e não foi uma vez, foram várias. Então, o Senhor é com você, tá bom? Não desista, não perca a fé. O Senhor é contigo. Você não está sozinho. Procure alguém para conversar. Eu fiz uma comunidade no Facebook para a gente se conectar e compartilhar as experiências. E eu gostaria de deixar Romanos 12, do 9 ao 21 para meditação. Leia aí, eu não vou conseguir ler agora, minha bateria tá acabando, o bebê já acordou, tá chorando e eu vou lá pegar ele. Fique na paz de Cristo, o Senhor é conosco e Ele é a nossa força, tá bom? Não desista, busque o Senhor que Ele vai te dar direção, tá bom?